Complicações cirúrgicas e retoques. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou falar um tema que ninguém gosta de ouvir, tem pacientes que às vezes até fecham os olhos e os ouvidos aí, que são as complicações que podem acontecer na cirurgia. As complicações são coisas difíceis de acontecerem, mas que elas podem acontecer mesmo a gente tomando todos os cuidados. O que eu vou falar aqui é um apanhado geral, são algumas complicações que a gente pode ter em várias cirurgias. Quando você for fazer uma cirurgia, você vai assinar um termo de consentimento. Nesse termo de consentimento, ele vai ter destrinchado todas as complicações, tudo que pode acontecer. E além disso, na tua consulta, a gente também fala de todos os eventuais problemas que podem ter numa cirurgia. Então vamos falar algumas dessas complicações que a gente pode ter, que é importante das pacientes saberem. Deiscências. Deiscência significa abrir um ponto. Então é quando o tecido ele abre, os pontos abrem. Tu pode ter diferentes tamanhos de deiscências, maiores, menores, pequenas. Na grande maioria dos casos, se elas acontecem, são deiscências pequenas, onde você trata apenas com curativos locais, você não precisa de nenhuma abordagem maior. Mas existem deiscências que podem ser maiores, deiscências grandes, que podem necessitar de uma nova sutura, fechar de novo aqueles pontos, curativos maiores por mais tempo, ou em alguns casos extremos, até fazer uma nova cirurgia. Infecção e inflamação. Então é muito importante a gente diferenciar o que é inflamação do que é infecção. Inflamação, um certo grau de inflamação, sempre vai acontecer depois de uma cirurgia, porque isso é uma resposta natural do organismo ao trauma. Infecção acontece quando tem algum patógeno, geralmente uma bactéria, envolvida nessa inflamação. Na cirurgia plástica, a gente é absolutamente neurótico e evita o máximo possível uma infecção, toma todos os cuidados possíveis. Mas ainda assim existe uma pequena chance disso acontecer. As infecções podem ser um pouco mais chatas nos casos que a gente tem uma prótese envolvida. Quando você tem uma prótese, você começa a ter alguns sinais de infecção, é importante a gente já iniciar um tratamento, coletar exames, começar com antibiótico, para evitar que essa infecção se aprofunde. Se essa infecção se aprofundar, quer dizer o quê? Se ela chegar mais perto da prótese, o que de pior pode acontecer é a gente precisar tirar essa prótese, porque o antibiótico ele já não é mais efetivo quando essa infecção está profunda. Então pode ser preciso você retirar essa prótese, a paciente fica um período sem prótese, até melhorar essa infecção, e só depois que essa infecção melhorou, você pode tentar inserir uma nova prótese. Contratura capsular. Sempre que a gente insere um corpo estranho, um objeto estranho dentro do nosso organismo, o corpo vai fazer uma reação em volta desse corpo estranho, tá? Isso é uma cápsula. Então, quando a gente bota uma prótese, quando a paciente faz uma inclusão, um lifting, o que seja, teu corpo vai fazer uma reação para envolver essa prótese. Isso sempre acontece. Mas algumas pacientes, o organismo dela pode fazer uma reação mais forte e criar uma cápsula mais forte, que ao longo do tempo pode, em graus variáveis, causar até dor ou deformar a mama. Se acontecer isso, tem que ser bem avaliado para ver se vai ser necessário você tirar essa prótese, tirar essa cápsula, se pode botar uma outra prótese ou não. Então tem que ser avaliado qual que é o teu grau de contratura se eventualmente isso acontecer. É importante falar que com a evolução das próteses, principalmente na tecnologia externa delas, as contraturas se tornaram cada vez mais raras. Sangramentos e hematomas. Sangramento é uma perda de sangue. É comum tu ter leves graus de sangramento durante uma cirurgia. Quando você está ali na cirurgia, tu vê esse sangramento e tu consegue abordar ele. Sangramentos pequenos são comuns. Mas é raro, podem acontecer sangramentos maiores, onde você pode precisar interromper a cirurgia ou até fazer alguns tratamentos mais invasivos para interromper esse sangramento, e em alguns casos a paciente pode até precisar de uma transfusão sanguínea. Então, cirurgia sempre tem o risco de ter algum sangramento. Hematomas é quando você tem esse sangramento, mas esse sangue fica acumulado numa região. Existem hematomas maiores e menores. Às vezes, hematomas pequenos, você não precisa nem fazer uma abordagem, eles podem resolver sozinho. Agora, hematomas um pouco maiores, você pode precisar fazer punção para esvaziar esse hematoma, ou em alguns casos, até fazer uma nova cirurgia para retirar esse hematoma e ver o que realmente estava causando esse sangramento. Seroma. Seroma ele é um acúmulo de líquido, um acúmulo de soro. Ele é parecido com o hematoma, é um líquido que fica acumulado numa região, só que ele tende a ser um pouquinho mais tranquilo. O que eu quero dizer com mais tranquilo? O seroma ele tende a regredir mais fácil do que os hematomas, tá? Ainda assim, você tendo um seroma, você tem que acompanhar e tu pode precisar de algumas abordagens.
punções ou até cirurgias para esvaziar esse seroma. Existe um ponto específico sobre os seromas que é importante a gente tratar aqui, que são os seromas tardios na cirurgia de mama. Como assim? O paciente fez uma cirurgia de prótese e tempos depois ela começou a acumular um certo líquido. Nesses casos, eles merecem especial atenção para a gente ver de onde está vindo esse líquido acumulado. Pode ser necessário fazer uma punção para estudar a qualidade desse líquido e excluir algumas condições que podem estar gerando isso. Irregularidades e fibroses. Irregularidades e fibroses podem acontecer em qualquer cirurgia plástica. Irregularidade é quando vai ter uma área um pouco mais alta e outra um pouco mais baixa, então vai ficar irregular. As irregularidades podem ser decorrentes de acúmulos diferentes de gordura, às vezes um ponto que está repuxando um pouquinho mais a pele, ou às vezes até das próprias fibroses estarem causando essas irregularidades. Quando são pontos que estão puxando a pele, isso tende a normalizar, tende a ficar mais regular com o tempo. Às vezes nós orientamos algumas massagens, tal, isso tende a melhorar. Quando são acúmulos diferentes de gordura, pode ser necessário uma nova abordagem para tu tentar uma simetria melhor. Esses acúmulos assimétricos, diferentes de gordura, são mais comuns em cirurgias secundárias, terciárias, quaternárias, ou seja, quando a paciente já fez cirurgias antes e ela já tem um processo cicatricial, tá? É também mais comum deles acontecerem quando a própria paciente já tem assimetrias ou tem uma região que tem um acúmulo muito maior do que outras. As fibroses são cicatrizes embaixo da pele. O que é importante da paciente entender? Sempre vai existir algum grau de fibrose. Tem alguns estudos que falam que até fibroses visíveis acontecem até 30% dos casos, principalmente nos casos de lipoaspiração. Então, fibroses são uma realidade que pode acontecer. Um ponto importante, quando a paciente já fez uma lipoaspiração antes, a chance dela ter uma fibrose é maior, por dois motivos. Primeiro, quando você vai fazer uma nova lipoaspiração, a paciente ela já tem uma cicatriz por dentro, então para você fazer essa lipoaspiração é mais difícil. Então você faz mais trauma, você tem que manipular mais. Quanto mais trauma faz, mais fibrose faz. Segundo ponto que gera mais fibroses numa lipoaspiração secundária, terciária, quando a paciente já tem uma lipoaspiração prévia. Quando a paciente já tem essa lipo, por mais que ela não aparente ter fibroses, por baixo da pele ela pode e ela tem sim algum grau de cicatriz. Só que essa cicatriz ela fica razoavelmente escondida pelo resto de gordura que ela ainda tem. Quando eu vou fazer uma nova lipoaspiração, eu vou retirar essa gordura que está ali, mas a fibrose que ela tem não vai sair. Ou seja, a fibrose que ela já possuía, ela tende a ficar mais aparente. Então, lipoaspirações, quando a paciente já tem uma cirurgia prévia de lipo, pode ficar mais irregular e com mais fibroses. Muito importante no auxílio para a prevenção de fibrose, no tratamento de fibrose no pós-operatório, é fazer uma fisioterapia bem feita, então que seja um profissional que esteja acostumado com cirurgia plástica, geralmente indicado pelo teu cirurgião. Assimetrias. Assimetrias também podem acontecer em qualquer cirurgia plástica, em qualquer região que a gente faz. O que é importante a paciente saber? Tu nunca vai ter um lado do corpo totalmente igual ao outro lado. Sempre existem pequenas diferenças, tá? Tem cirurgias, tem pacientes que têm mamas muito diferentes, por exemplo, um lado do outro. Depois que tu faz a cirurgia, tu tende a reduzir essa simetria, elas ficarem mais parecidas. Mas uma simetria perfeita, isso é impossível, tá? Então sempre existe algum grau de diferença que vai ficar entre um lado e outro. Muito disso é decorrente da própria cicatrização da paciente. Se a paciente fizer, às vezes, um processo cicatricial um pouco mais forte de um lado do que do outro, pode ter alguma retração um pouquinho maior e ficar levemente assimétrico. Ou a paciente fez um sangramento um pouco maior de um lado, um hematoma um pouco maior. Tudo isso também leva a uma cicatrização um pouco mais forte, que pode causar algumas assimetrias. Reforçando aquele ponto, a gente sempre fala para as pacientes, não existe perfeição, um lado sempre vai ser diferente do outro. A gente tem que corrigir o máximo possível, mas simetria perfeita é impossível. Necrose. Necrose significa que um tecido morreu. Simples e objetivo, pode até dar um pouco de medo, mas é isso. Você fez uma cirurgia em determinada região, não chegou sangue suficiente, ou o sangue chegou e ele não conseguiu sair, e aquela região necrosou. Novamente, necroses podem acontecer em qualquer cirurgia plástica, mas tem algumas cirurgias que têm uma sensibilidade ou risco um pouco maior. Falando sobre lipoaspiração, áreas de necrose podem acontecer em qualquer região que foi lipoaspirada. Isso pode ser um pouco mais frequente em pacientes que já fizeram lipoaspiração prévia, porque você vai ter que fazer mais esforço, mais trauma local.
Pode acontecer quando você tem cirurgias associadas com lipoaspiração, como por exemplo mini abdominoplastia, fuso de pele ou mesmo uma abdominoplastia, ou quando a paciente tem algumas cicatrizes abdominais, que também podem interferir na circulação de sangue. Cirurgia de lifting facial também é uma cirurgia que ela é sensível ao risco de necrose, então ele tem um risco um pouco maior, principalmente pacientes tabagistas com história de tabagismo e pacientes que têm pressão alta, porque elas têm maior risco de fazer hematoma e o hematoma acaba levando para uma necrose. Falei do cigarro, então vamos ressaltar. O cigarro aumenta o risco de necrose em qualquer cirurgia, então parar de fumar é fundamental antes de fazer um procedimento cirúrgico. Outra cirurgia que é sensível ao risco de necrose são as cirurgias mamárias, principalmente cirurgia de lifting, cirurgia de explante, cirurgia de redução de mama quando a mama é muito grande, ou seja, as cirurgias mamárias que precisam da cicatriz em volta da areola. Tem alguns fatores que aumentam o risco da necrose de areola. Mamas muito grandes, muito pesadas, pacientes com comorbidades, pacientes com a distância da fúrcula até a ponta do mamilo muito grande e, novamente, as pacientes que fumam, tá? Então, esse é um risco real que a gente tem que ser bem avaliado, o risco de necrose de areola nas cirurgias da mama. A necrose da areola, ela pode acontecer em vários graus, digamos assim. Existe uma parte que pode ser mais superficial, só a parte de cima, onde a gente não precisa nem intervir muito, naturalmente ele vai cicatrizar. Ou pode envolver uma extensão maior ou até a areola inteira, que são os casos mais graves mesmo, mais dramáticos, que a paciente pode precisar no futuro de uma reconstrução de areola. O que é importante quando tu avalia a paciente e vê que ela está com a areola não muito boa, não perfundindo, não está chegando o sangue muito bem ou não está saindo sangue muito bem. O importante é a gente avaliar isso precocemente, porque é a chance da gente intervir. Existem tratamentos para tentar reverter essa areola. Terapia hiperbárica, injeção de algumas medicações, ingestão de alguns remédios que também aumentam a perfusão. Então o importante é quando vê que a paciente está nesse risco, você já intervir para diminuir o risco disso acontecer. Trombose e TEP. TEP, tromboembolismo pulmonar. O que é a trombose? Trombose é quando acumula sangue, geralmente está na parte inferior, nas veias dos membros inferiores das pernas. Esse sangue acumula ali, ele fica parado e forma um trombo. O que a paciente sente quando ela tem trombose? Ela pode ter um pouco de dor nos membros inferiores, edema, inchaço, um pouquinho de calor local. O embolismo, a tromboembolia pulmonar, é quando esse trombo que estava preso, geralmente nas pernas, ele se solta, vira um êmbolo e ele pode chegar no pulmão da paciente. Essas são as complicações mais dramáticas que tem, né? Tromboembolismo pulmonar principalmente, porque ele pode levar a paciente a óbito. Então é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. E o que a gente faz para prevenir o tromboembolismo pulmonar? Existe uma série de fatores, uma série de cuidados que a gente faz para diminuir a chance disso acontecer. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que cuidar para não exagerar nos procedimentos que vão ser feitos, não fazer uma cirurgia muito longa. O tempo cirúrgico aumenta o risco da paciente fazer trombose. Por que eu estou reforçando isso? Tem pacientes que às vezes querem fazer um monte de cirurgia de uma vez só para ter um pós-operatório, facilitar, fazer tudo junto. Só que essa é uma cirurgia que às vezes vai demorar 8, 9 horas. Uma cirurgia muito longa, maior risco. Então não vale a pena tu ter o risco de fazer uma embolia, uma trombose só para fazer tudo de uma vez só, tá? O que são os fatores que a gente pode prevenir depois da cirurgia? 4 fatores principais. Primeiro, deambulação precoce. A questão da paciente caminhar depois da cirurgia. Você não vai ficar parado esperando se recuperar, você tem que se mexer. Quando você mexe, você estimula essa circulação de sangue, o sangue não fica acumulado. Segundo fator importante, durante a cirurgia, a gente usa uma meia elástica que faz a compressão e também diminui a chance de acontecer a trombose, porque ela evita do sangue ficar acumulado. Terceiro fator que a gente cuida bastante. Durante a cirurgia, as pacientes usam uma bota que faz uma massagem nas pernas, evitando do sangue ficar acumulado ali. E o quarto fator é uma medicação que chama enoxaparina, na maioria das vezes, que a gente pode usar depois da cirurgia. São todas as cirurgias que a paciente tem que fazer esses fatores? Não são todas, vai depender dos fatores de risco da paciente. Isso vai depender da idade, de qual que é o porte da cirurgia, de qual que é o tempo da cirurgia, se a paciente já tem varizes prévias, se a paciente tem algum outro fator associado, tá? Então isso é muito bem avaliado durante a tua consulta aqui comigo e muitas vezes eu peço o auxílio do cirurgião vascular, que vai te avaliar também
e ver se você precisa de mais algum fator de proteção. Nós terminamos a parte das complicações. Eu só vou reforçar o quê? Que essas complicações que eu falei são complicações gerais, que podem acontecer em todas as cirurgias plásticas, mas existem complicações específicas de cada cirurgia. No termo de consentimento e durante a consulta a gente explica todas essas intercorrências que podem acontecer. Se você tiver qualquer dúvida, conversa comigo que eu vou esclarecer bem certinho para ti. Vamos passar agora para a segunda parte, que são sobre os retoques cirúrgicos. Retoques são cirurgias complementares que a gente faz para melhorar o resultado cirúrgico. A paciente fazer um retoque não quer dizer que a cirurgia dela ficou ruim, mas quer dizer que você pode fazer alguma coisa para ainda melhorar esse resultado. Lembrando que o retoque é uma cirurgia, então ele tem os riscos de uma cirurgia. Então uma coisa importante às vezes a gente ver é até que ponto vale a pena fazer esse retoque. Será que a gente vai chegar no que você espera? Será que é uma diferença tão significativa que tu vai ter que fazer uma nova cirurgia para melhorar? Por que eu gosto de ressaltar isso daqui? Teve já uma paciente que ela consultou comigo que ela estava questionando 1 milímetro de diferença entre uma cicatriz e outra. Não é brincadeira, 1 milímetro. Vale a pena tu fazer uma nova cirurgia por 1 milímetro? Sendo que era uma assimetria muito grande que ela tinha antes, então ela ficaria com alguma assimetria. Então, às vezes, você buscar essa perfeição, tentando fazer sempre o retoque, não é a melhor maneira. Você tem que realmente conversar e a gente tem que chegar num acordo para ver o quanto que vale a pena você fazer esse procedimento. Novamente, no nosso termo de consentimento, a gente tem um item bem específico que é sobre os retoques cirúrgicos. Então, se você vai fazer uma cirurgia comigo, presta atenção na questão dos retoques também. Ali está bem explicado como é que funciona, a questão de custos, tudo, para você estar bem ciente antes de fazer a tua cirurgia. Pessoal, esse vídeo de complicações de retoques é uma coisa que ninguém quer falar. Cirurgia a gente só pensa na parte boa sempre como é que vai ficar o resultado. Complicações cirúrgicas e retoques são coisas difíceis de acontecer, mas é uma realidade e a gente tem que falar para as pacientes. Eu sempre gosto de ser bem honesto com as pacientes, elas têm que saber tudo o que pode acontecer com elas para realmente pesar. Cirurgia plástica é uma coisa muito boa, mas tem os fatores associados que a gente tem que levar em consideração na hora de decidir fazer uma cirurgia. Qualquer dúvida que você tenha, eu estou sempre à disposição e a gente vai conversar melhor. Muito obrigado, eu sou o Dr. Guilherme Beckton.